Capítulo 203, Próximo ao topo. Tradução, Cyber-revisão, Zezin. Esse método de cultivo de grau humano de nível médio valia mais de 20.000 taels de ouro. Embora Lin Ming tivesse dito que esse método de cultivo poderia dar origem a uma calamidade fatal, o risco não era nada comparado aos tremendos benefícios que esse método de cultivo traria. O artista marcial vestido de preto pensou cada vez mais que dizer a Lin Ming sobre o bambu espiritual elétrico violeta foi a melhor escolha que ele já havia feito. Ele não tinha a habilidade de cortar o bambu espiritual, mas mesmo que ele tivesse, não havia como ele vendê-lo. Se ele tirasse esse nível de tesouro e o mostrasse aos outros, ele seria comido até aos ossos. Você pode tirar o sangue do lagarto do trovão, eu não preciso disso. Lin Ming disse isso porque o lagarto do trovão tem a linhagem de um dragão de inundação, então seu sangue tem um valor medicinal muito grande. Se fosse usado em um banho, poderia mergulhar no sangue e sair com um corpo mais forte e saudável. O grupo de 4 artistas marciais vestidos de preto concordou com alegria. Esta foi uma grande colheita. O sangue de um lagarto de trovão vermelho que estava no mesmo nível que um artista marcial no pico do estágio da condensação de pulso poderia ser vendido por pelo menos 1 ou 2 mil taels de ouro. Bem, então nos separaremos aqui. Sobre os eventos de hoje, não quero que os outros saibam sobre isso. Caso contrário. Lin Ming não disse isso em voz alta, mas o claro significado por trás de suas palavras permaneceu no ar. Na verdade, ele não estava com medo se outros soubessem, ele simplesmente não queria se incomodar. O artista marcial vestido de preto recuou e assentiu rapidamente. O único que eles não podiam esconder a verdade era seu mestre. Mas, depois de ter obtido este método de cultivo de grau humano de nível médio, o artista marcial vestido de preto já planejava deixar a escola. Se ele voltasse e enfrentasse seu mestre, ele ainda seria capaz de manter esse pergaminho de jade com o método de cultivo que ele obteve. Não era apenas o artista marcial vestido de preto, as gêmeas também tinham pensamentos semelhantes. Elas finalmente conseguiram obter uma espada do tesouro depois de tanta dificuldade. Elas não queriam que seu mestre tirasse isso delas. Em suma, eles estiveram na escola há tanto tempo, mas eles não obtiveram nenhum benefício substancial de seu mestre lá. Depois que Lin Ming partiu, o artista marcial de vestido preto reuniu as gêmeas e seu jovem irmão aprendiz júnior para uma reunião. Eles decidiram que todos eles deixariam a escola e estabeleceriam sua própria gangue. Ao confiar no método de cultivo de grau humano de nível médio que a Lin Ming os havia dado, eles fariam um nome para si mesmos. No entanto, essa é uma história para outro momento. Depois de se separar do grupo de artistas marciais vestidos de preto, Lin Ming procurou um lugar seguro e começou a absorver o poder do trovão do bambu espiritual elétrico violeta. Esse relâmpago vermelho era muito mais cruel e selvagem do que todos os raios que Lin Ming havia absorvido até agora. Mas Lin Ming não estava preocupado. Primeiro, ele se sentou em meditação. Depois de ter recuperado completamente toda a verdadeira essência que ele havia perdido, ele entrou no estado da intenção marcial etérea e ajustou sua condição mental para uma tranquilidade consumada. Então, ele tirou o bambu espiritual elétrico violeta de seu anel espacial. Segurando o bambu espiritual com ambas as mãos, Lin Ming começou a guiar o poder do trovão no bambu espiritual elétrico violeta, permitindo que ele fluísse para dentro de seu corpo. Depois que o poder do trovão vermelho entrou nos meridianos de Lin Ming, era exatamente como um cavalo selvagem. Se um artista marcial normal no período da condensação do pulso ou mesmo no reino de Outian, se esse trovão vermelho tiranicamente opressivo entrasse em seus órgãos, seus meridianos seriam destruídos e seriam gravemente feridos ou morreriam. Mas Lin Ming tem a existência de uma alma do trovão em seu corpo. Por mais forte que fosse o relâmpago, uma vez que encontrou a alma do trovão, seria lentamente absorvido. Desta forma, a pequena alma do trovão era como um pequeno bicho da seda.
mordiscando continuamente o poder do trovão que estava no bambu espiritual elétrico violeta, lentamente o corroendo. Durante este tempo, Lin Ming só sentiu um leve sentimento entorpecido, particularmente não foi doloroso. Depois que Lin Ming se sentou em meditação durante meia hora, ele conseguiu absorver completamente o poder do trovão. Enquanto olhava para a semente do deus herege, Lin Ming ficou agradavelmente surpreso. Depois de absorver o poder do bambu espiritual elétrico violeta, a energia de sua alma do trovão aumentou em 50%. Se apenas um bambu bebê de 900 anos de idade foi capaz de aumentar o poder de sua alma do trovão em 50%, o que um bambu de 9.000 anos de idade poderia fazer? Lin Ming estava animado. Infelizmente, talvez não tenha chance de conseguir esse bambu. Depois de absorver o bambu espiritual elétrico violeta, Lin Ming continuou subindo. Quanto mais alto ele subia, mais lagartos do trovão apareciam. Estes lagartos do trovão eram bestas viciosas superiores que tinham a linhagem de um dragão de inundação. Embora os lagartos do trovão na base da montanha choque do trovão tivessem uma linhagem muito superficial, ainda não eram fáceis de lidar. Quando Lin Ming se aproximou do pico, ele começou a sentir dificuldade. Vis. O vento da lança perfurou o vazio. A lança de Lin Ming disparou através do imenso corpo de um lagarto de trovão vermelho e a verdadeira essência vibrante entrou em erupção. O lagarto vermelho do trovão no nível intermediário do período da condensação de pulso morreu imediatamente, uma morte terrível. Depois que Lin Ming se fundiu com o sangue da escama inversa, o fluido como seda continuou a crescer. Mesmo que ele entre no corpo do inimigo, não seria facilmente parado e seu poder também aumentou um pouco. Caso contrário, com apenas ataques de verdadeira essência, Lin Ming teria achado extremamente difícil matar um lagarto do trovão de nível intermediário no período da condensação de pulso. Afinal, as capacidades de defesa física de um lagarto do trovão eram muito mais fortes do que aqueles humanos no mesmo nível de cultivo. Lin Ming soltou um suspiro enquanto ele cortava o lagarto do trovão e tirava a pérola do trovão. Ele absorveu o poder do trovão da pérola do trovão para seus meridianos. Este já era o 20º lagarto do trovão que ele havia matado. Através da absorção contínua das pérolas do trovão, o aumento total do poder de sua alma do trovão já havia atingido 60%. Ele olhou para a montanha choque do trovão. De onde ele estava agora, ainda havia cerca de 50.000 pés até chegar ao topo. Ele já era capaz de ver claramente o relâmpago grosso que piscava no topo. Esse relâmpago era um verdadeiro trovão. Mesmo que Lin Ming tivesse uma alma do trovão, ele não se atreveu a tentar ir até lá. Lin Ming usou sua técnica de movimento e correu para o topo. Neste momento, uma luz azul brilhou e um arco elétrico azul atingiu Lin Ming. Zizizi. Um forte sentimento elétrico entorpecente fez Lin Ming ficar rígido, quase fazendo com que ele caísse. Foi apenas porque ele absorveu o bambu espiritual elétrico violeta há algum tempo e sua alma do trovão se tornou muito mais forte, caso contrário, Lin Ming suspeitava que ele realmente teria caído. Lagarto azul do trovão. Esta foi a primeira vez que Lin Ming viu um lagarto do trovão no mesmo nível que um artista marcial do reino Ouqian. Sem uma única palavra, ele lançou sua técnica de movimento para fugir. Embora ele pudesse resistir ao ataque de trovão de um lagarto azul do trovão, era impossível para ele matá-lo. Mesmo que ele usasse a aniquilação fogo-trovão, ele ainda não seria capaz de matá-lo. Nesse caso, Lin Ming não queria perder nenhum esforço. Felizmente, Lin Ming foi muito mais rápido do que o lagarto azul do trovão. Em alguns saltos, ele já o tinha perdido. Na região do pico da montanha, havia principalmente lagartos vermelhos do trovão. Os lagartos azuis do trovão apareceriam apenas ocasionalmente. Lin Ming se atirou em uma carnificina, ele matou durante um dia e uma noite.
Após um longo alvoroço, a habilidade de luta de Lin Ming estava se tornando cada vez mais refinada e a alma do trovão em seu corpo finalmente conseguiu um aumento de poder de 70% depois de absorver uma grande quantidade de trovões. Mas, à medida que o poder da alma do trovão aumentava, os efeitos de alimentação da pérola do trovão ficavam cada vez menores. Lin Ming encheu um barril vazio com o sangue do lagarto do trovão e mergulhou nele por um quarto de hora. Depois, Lin Ming secou seu corpo e tirou uma nova roupa de seu anel espacial. O sangue do lagarto do trovão poderia aumentar a saúde e a forma física do corpo humano. Embora o efeito não fosse muito óbvio sobre Lin Ming, ele ainda não queria perder. Depois de comer uma refeição simples, Lin Ming saltou em uma árvore de várias centenas de pés e começou a meditar. Um artista marcial no estágio da alteração dos músculos pode durar dias sem dormir e ainda permanecer forte e enérgico. Mas, para que Lin Ming pudesse manter sua condição máxima, ele teve que descansar por algumas horas. As próximas lutas seriam cada vez mais selvagens. Quando ele chegou ao topo, a velocidade de Lin Ming se tornou mais lenta. Antes, levou algumas horas para alcançar a base montanha-choque do trovão, mas agora a mesma distância lhe levou uma noite inteira. Lin Ming finalmente chegou a uma área coberta de gelo e neve. Cada 1000 pés aqui levaram pelo menos algumas horas. Ele precisava usar a força de sua alma para avaliar constantemente seu redor e depois, lenta e cautelosamente, avançava para frente. Ele não queria encontrar acidentalmente em um lagarto roxo do trovão no reino Xiantian. Se isso acontecesse, não havia muito que se pudesse fazer. Claro, Lin Ming poderia voar e ir direto para o céu. Mas nesse caso, não havia motivo para vir à montanha-choque do trovão. Ele só poderia flutuar no céu e olhar para o cenário. Seria impossível para ele obter um poder de trovão e então, seria ainda mais impossível para ele obter uma alma de trovão. O vento frio soprava em todos os lugares e a neve encheu o ar. Na região do topo da montanha-choque do trovão, em todos os lugares em que se olhava, havia o gelo de cor azul, cristal claro e incomparavelmente puro. Este era o verdadeiro gelo de 10.000 anos, duro como pedra e bonito como jade. Nuvens reunidas no chão. Se aproximando, era possível ver um nevoeiro infinitamente denso, mares de nuvens que se estendiam para o infinito. Este era realmente um paraíso fabuloso. Que pena que esta bela terra estivesse inteiramente coberta com uma aura de matança selvagem. Quando Lin Ming viu um lagarto azul escuro do trovão perto de um pedaço de gelo de 10.000 anos, ele sabia que ele havia chegado ao fim de sua estrada. Se ele desse um passo adiante, então ele seria colocado em uma situação que ameaçaria sua vida. Este lagarto azul escuro do trovão era igual a um artista marcial no pico do reino Ouqian. Suas escamas eram da mesma cor do gelo de 10.000 anos, e quase se misturava perfeitamente. Se alguém não olhasse com cuidado, era simplesmente impossível encontrar. Vendo esta cena, Lin Ming não pôde evitar exclamar. Este lagarto azul do trovão era um belo animal. Especialmente nesta terra amarga e fria, parecia exatamente com uma fina escultura de gelo. Mas esta bela escultura de gelo poderia matá-lo rapidamente. A diferença de sua força e a de Lin Ming era simplesmente demais. Antes disso, Lin Ming tinha encontrado um lagarto azul do trovão no nível intermediário do reino Ouqian que lhe causou algum sofrimento. Porque sua velocidade não era mais lenta que a de Lin Ming finalmente voou para o céu e só então ele conseguiu escapar ileso. Agora que ele enfrentava um lagarto do trovão no pico do reino Ouqian, o resultado poderia ser imaginado. Lin Ming não se atreveu a avançar mais. Quem sabe, talvez o lagarto do trovão no reino Xiantian pudesse voar. Se pudesse, então ele estaria morto. Lin Ming já estava preparado para fugir, mas neste momento, ele notou que os olhos do lagarto azul do trovão estavam cheios de confusão, não pareceu estar se preparando para atacá-lo. Milímetro. O que esse cara está fazendo?
Lin Ming estava em vigilância completa. Ele nem sequer tirou o lança pesada profunda e suave, porque sabia que usar uma lança nesta situação era inútil. Era melhor manter menos peso com ele para que ele pudesse correr mais rápido. O lagarto do trovão soltou uma rajada de rosnados, seus olhos revelando sua confusão que evoluiu gradualmente para vigilância e medo. Seu rugido se tornou mais alto, como se estivesse avisando para Lin Ming deixar seu território imediatamente. Lin Ming teve um olhar intrigado. Se estou vendo certo, este lagarto do trovão parece ter medo de mim. O que tem a temer? Eu nem tenho 1/10 de sua força. Este é o lagarto do trovão mais forte que conheci até agora, mas o mais forte está realmente com medo de mim. Por quê?